Boa noite, meu nome é Michael Steven Rojas Bocanegra, eu sou aluno da escola Ângelo Cascais Tancredo da turma 112 e esse trabalho é sobre o projeto trimestral sobre a regra de 3 simples e composta, que eu fiz junto com meu colega Christian Santos. Regra de 3 simples é uma ferramenta matemática que se utiliza para resolver o problema de proporcionalidade direto ou inverso. Passos. O primeiro passo é identificar as quantidades relacionadas. O segundo é estabelecer a relação. O terceiro, multiplicar em diagonal ou reto. E o quarto, dividir pelo valor restante. O primeiro exemplo fala: um carro percorre em média 12 km com 1 litro de combustível. Quantos litros de combustível esse carro gastará para percorrer 336 km? O primeiro passo é identificar as quantidades relacionadas, que é 12 km em distância e 1 litro de combustível. Aqui pergunta quanto que o carro vai gastar de combustível para percorrer 336 km. O segundo passo é estabelecer a relação, se é direto ou inverso. A gente sabe que quanto maior a distância, maior o combustível a ser gasto. Então é direto, ou seja, é GDP, grandeza direta proporcional. O terceiro passo é multiplicar em diagonal, ou seja, 336 vezes 1, que dá 336, dividir. E o quarto passo é dividir pelo valor restante, que é 12. Então, 336 dividido por 12 dá 28. Ou seja, o carro vai precisar de 28 litros para percorrer 336 km. O segundo exemplo é: 5 torneiras idênticas enchem um tanque em 6 horas. Em quanto tempo 3 dessas torneiras encheriam o mesmo tanque? O primeiro passo é identificar as quantidades relacionadas, que é a quantidade de torneiras, que é 5, e o tempo, que é 6. Aqui pergunta em quanto tempo 3 dessas torneiras encheriam o mesmo tanque. Então, 3 dessas torneiras, mas a gente não sabe o tempo. O segundo passo é estabelecer a relação, se é direta ou inversa. A gente sabe que quanto menor o número de torneiras, maior vai ser o tempo, ou seja, é inverso. GIP, grandeza inversa proporcional. O terceiro passo é multiplicar reto. 5 vezes 6 vai dar 30, e o quarto passo é dividir pelo valor restante, que é 3. Então, 30 dividido por 3 dá 10. Então, as 3 torneiras vão demorar 10 horas em encher o mesmo tanque do que as 5. Regra de 3 composta. É um método matemático que se usa para resolver problemas de 3 ou mais grandezas. Existem 3 tipos de regra de 3 composta. Regra de 3 composta direta. Todas as grandezas são diretamente proporcionais. Regra de 3 composta inversa. Todas as grandezas são inversamente proporcionais. E a regra de 3 composta mista. Algumas grandezas são diretas, proporcionais, e outras são inversamente proporcionais. Passos. O primeiro passo é colocar as grandezas. O segundo passo é colocar os valores. O terceiro passo é diretamente ou inversamente proporcional, GDP ou GIP. Quarto passo, manter a proporção. Quinto passo, resolver a proporção. Sexto passo, resposta do problema. O primeiro exemplo é: trabalhando 6 dias, 5 funcionários produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 funcionários em 9 dias de trabalho? Primeiro passo é identificar as quantidades relacionadas. O tempo, que são os dias, que são 6, os funcionários, que são 5, e as peças, que são 400. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 funcionários em 9 dias? Então, 7 funcionários em 9 dias. Exemplos. Trabalhando 6 dias, 5 funcionários produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 funcionários em 9 dias de trabalho? O primeiro passo é colocar as grandezas. O tempo de dias, que é 6, os funcionários, que são 5, e as peças, que são 400. Aqui está perguntando quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 funcionários em 9 dias. A gente sabe que quanto maior o tempo de dias, maior os funcionários, vai ser maior o número de peças que vão ser produzidas. Pausa.
Então isso aqui é GDP, grandeza direta proporcional. O cálculo que a gente tem que fazer é pegar as peças, 400 sobre x, pegar o número de funcionários, 5 sobre 7, vezes a quantidade de dias, que é 6 vezes 9, sobre. Então, a gente passa igual a 400 peças, 400 vezes x, e aqui 5 vezes 6 dá 30, e 7 vezes 9 dá 63. Agora a gente tem que multiplicar em x, que é 400 vezes 63 e esse valor dividir por 30. Não, mami, eres tu bajar um pouquinho, acorda? Então, 30x é 25.200, x é 25.200, dividido vezes 30 dá o valor de x, que é 840. Então, o valor de peças que vão ser produzidas em 9 dias por 7 funcionários é 840. Um grupo com 12 digitadores digita 720 páginas em 18 dias. Em quantos dias 8 digitadores com a mesma qualificação dos primeiros digitariam 800 páginas? O primeiro passo é colocar as grandezas, que é o número de digitadores, que é 12, o número de páginas, que é 720, e o tempo, que são 18 dias. Então, em quantos dias 8 digitadores digitariam 800 páginas? Então agora a gente vai ver se é direto ou inverso. Quanto menor o número de digitadores e maior o número das páginas, maior vai ser o tempo. Ou seja, essas duas são grandezas diretas. E essa aqui é a grandeza inversa. Então a gente pega o tempo sobre x, que é igual a 720 sobre 800, e 8 vezes 8 sobre 12, que quando é a grandeza inversa, a gente inverte os valores. 18 sobre x é igual a 72 sobre 80 vezes 8 sobre 12. 72 e 80 a gente tirou porque a gente cortou os zeros, então deu 72 e 80. Agora a gente multiplica 72 vezes 8, 586, e 80 vezes 12, 960. Então, 586x é igual a 17.280. Então, x é igual a 17.280 dividido por 586, que é igual a 30. Então, 8 digitadores digitariam 800 páginas em 30 dias. Então, uma pessoa que trabalha 8 dias no mesmo trabalho diário vai ganhar R$ 1.280. O segundo exercício é: se 300 gramas de queijo custam R$ 12, quanto custam 1,4 quilos? Aqui primeiro a gente tem que tirar as grandezas, que é o queijo, que são 300 gramas, e o valor do queijo, que são R$ 12. A pergunta é quanto custam 1,4 quilos. Mas para botar aqui a gente tem que botar em gramas, que 1,4 quilos equivale a 1.400 gramas. Tem que identificar se é GIP ou GDP. Então a gente faz: enquanto mais gramas, mais é o valor que vai, mais é o valor. Então é GDP, A gente multiplica em diagonal e divide pelo valor restante. 1.400 vezes 12 dá 16.800, que dividido por 300 dá 56. Então 1,4 quilos
de queijo vão dar R$ 56. Terminada a fábrica de calçados, 16 operários produzem 240 pares de calçados por dia, trabalhando 8 horas diárias. Quantos operários com a mesma qualificação dos primeiros conseguiram produzir 600 pares por dia, trabalhando 10 horas? Vou colocar as grandezas, que é os operários, 16 operários produzem 240 pares de calçados, 240 pares de calçados por dia, trabalhando 8 horas diárias. 8 horas diárias. Quantos operários com a mesma qualificação dos primeiros conseguiram produzir 600 pares por dia, trabalhando 10 horas? A gente tiver, mais calçados vão ser produzidos e mais operários a gente vai precisar. Então dá para saber que GDP 16x sobre x é igual a 240 sobre 600 vezes 10 sobre 8. Então, 240 vezes 10 é 2.400 e 600 vezes 8 é 1.800. Agora a gente corta os zeros. Então, 24x é igual a 768 sobre 24. Então, x é igual a 32 operários. Já pausei aqui, né? Nessa aqui, 8 operários constroem certa casa em 60 dias. Em quantos dias essa casa seria construída por 12 operários? A gente tem que ver as grandezas, que é os operários, que são 8, e o tempo, dias, 60 dias. 12 operários construiriam em quantos dias a mesma casa? Então, quanto mais operários, menor vai ser o tempo. Então, 12x igual a 8 vezes 60. Então, x é igual a 8 vezes 60 sobre 12. Então, x é igual a 480 sobre 12. Então, x é igual a 40.